Bom, continuando aqui com o nosso tutorial, nesta videoaula eu quero ensinar para vocês a funcionalidade de cada ferramenta disponível aqui no programa, tá? É importante, antes de você aprender aí a tratar suas imagens, você saber de fato manusear aqui cada ferramenta, tá? E isso vai facilitar muito na hora que você estiver tratando aí as suas imagens, pois nada melhor do que usar as ferramentas de modo consciente. E uma dica muito importante é toda vez que você abrir uma imagem aí para fazer o tratamento, você fazer uma análise visual aí na sua fotografia, observar com atenção todos os detalhes da imagem, para você ver realmente o que precisa ser aplicado aí na imagem, tá? Como eu já disse, o tratamento da imagem começa a partir do momento que você está fotografando. Por isso é muito importante você aprender aí a aplicar corretamente as configurações da sua máquina, porque quanto menos tratamento você precise fazer em suas imagens, é melhor tanto para a qualidade de suas imagens, quanto ao tempo que você vai estar gastando ou não aqui dentro dos editores tratando suas imagens. Bom, propositalmente eu separei aqui algumas imagens para essa videoaula e selecionei aqui várias imagens com várias situações diferentes, tá? Para poder estar explicando para vocês aí como que funciona as ferramentas aqui no Lightroom. Eu já quero começar falando aqui sobre o histograma. Eu dei uma pincelada para vocês aí na última videoaula e aqui eu quero explicar mais detalhadamente para vocês entenderem como que funciona o histograma. O histograma, na verdade, pessoal, já é uma ferramenta que ele já faz uma leitura, um mapeamento aqui na sua imagem selecionada, e ele seria, na verdade, como se fosse um medidor aqui, tá? Ele faz uma medição na sua imagem e ele te dá aqui, vocês podem observar que é como se fosse um gráfico, e neste gráfico ele te passa informações do índice de pretos que você tem aqui na imagem, do índice de sombras que você tem aqui na imagem, de exposição, de realces e de brancos, tá? Observe que nesta imagem aqui, ó, é uma imagem que ficou subexposta. Eu olho aqui no ponto do realces e no ponto de branco, observe que eu não tenho nada aqui de realces na imagem e não tenho nada de branco. Porém, quando eu olho aqui na medição de sombras e de pretos, vocês observem que o índice aqui está bem alto, tá? Por quê? Porque o que está predominando aqui são áreas pretas e são as áreas de sombras, certo? Aqui em cima, desses dois lados aqui, eu tenho essa setinha que quando eu coloco o cursor do mouse aqui em cima, vocês observam que ele mostra aqui, ó, mostrar recorte de sombra. Se eu der um clique aqui, ó, eu deixo travado aqui esta opção e aqui eu consigo analisar, o programa mostra para mim os pontos escuros da imagem. E observando agora esta outra imagem aqui, ó, vocês observem que o tom de pretos e o tom de sombras, ele já caiu aqui embaixo, tá vendo? Por quê? Porque essa imagem, ela já se encontra numa exposição mais correta, tá? No entanto, se eu olhar agora aqui no histograma, nos realces e nos brancos, observe que o pico já subiu lá para cima, ó. Por quê? Porque essa imagem aqui já predomina mais as partes claras da imagem. Tá? E da mesma forma aqui, ó, eu posso clicar aqui, ó, mostrar recorte de realce. E aí observe que interessante que quando eu clico aqui, ó, o programa não está acusando que existem tons claros excessivos aqui na imagem, tá? Então aqui significa que a imagem, em relação a tons mais claros, significa que está numa exposição correta. Observe agora que eu vou aplicar aqui propositalmente uma sobreexposição. Observe que o programa já acusou aqui, ó, tons que já está acima dos valores necessários, tá? Então o histograma, pessoal, ele é praticamente para isso. E como que você usa para já fazer aqui uns ajustes rápidos usando o histograma? Então aqui é muito simples, tá? Vocês observem que a exposição aqui está um pouco alta e os tons claros da imagem aqui eu não tenho nada. O que eu faço? Eu clico e vou distribuir aqui de forma que o histograma de ponta a ponta ele fique preenchido aqui com informações, porque todos os pontos aqui eu preciso ter informações na imagem, eu preciso de informações de tons claros, de tons médios e de tons escuros. Então observe que já mudou aí a imagem, ó. Eu posso puxar um pouco mais aqui, ó.
Agora a imagem ainda eu tenho um valor alto aqui de tom mais escuro e o tom médio aqui ainda eu estou precisando preencher essas informações aqui no histograma. Aí eu venho aqui nas sombras, eu vou diminuir as sombras e automaticamente eu vou estar jogando mais informações aqui nos tons médios. Aqui o preto, quero voltar um pouco aqui. Então observem aqui, ó, que eu já consegui fazer um pré-ajuste somente usando aqui o histograma, tá? E aí é óbvio que conforme você for usando aqui as ferramentas, você vai aí se familiarizando. Bom, continuando, galera, toda vez que eu abro as minhas imagens para fazer tratamento, uma das primeiras preocupações são em relação ao balanço de branco, tá? Quem é fotógrafo aí já sabe que é um desafio constante sobre se ter o controle aí no balanço de branco nas imagens, tá? Isso começa lá no evento, quando você está configurando a sua máquina, tá? Você chega em determinado ambiente, cada ambiente tem uma iluminação diferente e dependendo da iluminação, dependendo da temperatura da iluminação, se você não tomar cuidado na hora de fazer o ajuste na sua máquina, as suas fotos ela pode sair com cores totalmente diferentes, tá? Das cores originais. Então, para isso, o Lightroom disponibilizou aqui essa ferramenta que fica neste setor aqui, ó. Já aqui neste ponto, ó, eu tenho a opção de aplicar aqui o ajuste automático, tá? Se eu clico aqui, ó, o programa ele já aplica uma correção automaticamente. Você pode também aplicar aqui manualmente, deslizando aqui, ó. Mas a ferramenta que mais eu gosto de usar é o seletor de equilíbrio de branco. A tecla de atalho aí é a tecla W. E ao clicar você aciona aqui o conta-gota. E aqui você vai apontar o conta-gota em uma área neutra. Você escolhe aqui uma área neutra aqui da imagem, tá? Não pode ser cores quentes, tá? Tem que ser cores mais neutras. Você seleciona qualquer ponto aqui e observe que nesta janela aqui, ó, mais especificamente aqui no ponto, aqui no centro, ele está apontando a cor que você está aqui selecionando, tá? E na janela do preview pequeno, você já consegue acompanhar ali o resultado de como vai ficar a imagem. Então observe que neste ponto que eu escolhi, ó, para mim o balanço de branco ele já está ajustado. Eu dou um clique para selecionar com o botão direito do mouse e ele já aplicou aqui, ó. Então observe quando você clica no ponto que você selecionou, automaticamente ele já aplica e o conta-gota já voltou aqui para o lugar de origem, ó. Agora comparando, ó, vocês podem observar aí a diferença aqui no antes e depois. Bom, continuando aqui, galera, eu quero falar agora sobre essas 6 ferramentas. Eu comentei sobre elas aqui na videoaula anterior e nessa videoaula eu quero ensinar aqui para vocês a funcionalidade de cada uma dessas ferramentas. E com certeza, a partir do momento que você aprender a manusear essas ferramentas, vocês vão sempre querer usá-las. A ferramenta corte eu já expliquei para vocês como é que usa, tá? Então eu não vou falar nessa videoaula para ganharmos tempo. E mais para cá eu tenho a ferramenta remoção de mancha, tá? Como eu disse para vocês, esta ferramenta remoção de mancha, ela faz praticamente a mesma função lá do Photoshop, a ferramenta carimbo, né? A ferramenta band-aid, como algumas pessoas usam chamar lá, que já é outra ferramenta lá do Photoshop, né? Então como que funciona? Eu separei aqui esta imagem, vou dar um zoom aqui e vocês vão ver aqui que é muito simples, muito fácil usar essa ferramenta, tá? Com a imagem selecionada, eu quero remover aqui essas pintas aqui no rosto do noivo, tá? Então você faz aqui o mesmo processo, você clica em cima da ferramenta ou usa a tecla de atalho Q, tá? Já observaram aí que o Lightroom, toda vez que você aponta aqui o cursor do mouse, ele já te fala aqui o nome da ferramenta e a tecla de atalho, né? Então eu vou clicar aqui, ó, e observem que ao selecionar a ferramenta já abriu aqui a caixinha de configuração aqui da ferramenta, tá? Então aqui em cima eu tenho a opção clonar e aqui eu tenho a opção recuperar. Eu prefiro sempre usar aqui a opção recuperar, tá? Aqui embaixo eu posso ajustar o tamanho do pincel, tá? O tamanho do pincel também eu posso ajustar aqui dentro, subindo ou descendo o scroll aí do mouse, tá? Que eu acho bem mais prático aqui, certo? Aqui embaixo o importante é a difusão,
tá? Com o que você vai aplicar aqui no ponto desejado, tá? Seria a quantidade de desfoque aqui em volta do ponto que você vai aplicar sobre a imagem, tá? Observe que a difusão aqui está no 0, então eu ajusto aqui o tamanho da ferramenta e dou um clique em cima da mancha que você quer remover, ó. E ao dar o clique, ó, ele automaticamente selecionou aqui uma área, tá? Para poder corrigir o ponto que você selecionou. Esta área que o programa selecionou, quando você desliza o cursor do mouse aqui em cima, você tem a opção de escolher manualmente a área que você quer aqui para fazer a correção. A difusão é o raio com que você vai aplicar aqui o efeito, tá? Seria aqui nas arestas aqui do contorno, para ele ficar mais desfocado, certo? Para ficar aquele degradê bem realçado, né? De forma que não se perceba que foi aplicado aqui o efeito. A opacidade está relacionado em eu aplicar todo o efeito ou aplicar somente um pouco, tá vendo? Então geralmente a opacidade é bom deixar aqui em 100 e após ter aplicado aqui o efeito, você clica aqui em OK. Então observe aí que é uma ferramenta fácil de usar e muito eficiente. Aqui do lado eu tenho a ferramenta correção de olhos vermelhos. Creio que a maioria já sabe usar essa ferramenta, tá? Aquela situação que o flash da máquina deixou aí o olho vermelho. Você pode também usar essa ferramenta aqui de maneira muito prática aqui no Lightroom. Eu vou clicar aqui, ó, selecionar a ferramenta, e quando você seleciona aqui a ferramenta, o próprio programa ele te dá uma dica de como usar a ferramenta. Ó, arraste a partir do centro do olho ou clique para usar o tamanho atual, tá? Então seria isso aqui, ó. Você clica bem aqui no meio e arrasta para qualquer lado, para cima ou para baixo ou do lado, tá? Então você procura arrastar de forma que o círculo ele abranja totalmente essa região vermelha aqui do olho, tá? Quando você solta, ó, ele já aplica aí a correção. Vou clicar aqui em OK, vou corrigir agora aqui o outro olho. O mesmo processo. Observe que essa ferramenta também eu posso ajustar aqui, ó, o diâmetro, deslizando aí o scroll do mouse, tá? Então eu clico aqui, arrasto, seleciono aqui toda a área. Quando eu solto aqui o botão do mouse, ele já aplicou aqui o efeito. Então observe que é muito eficiente aí essa ferramenta de correção de olhos vermelhos, tá? Continuando aqui, galera, eu tenho agora mais essas três ferramentas: o filtro graduado, o filtro radial e o pincel de ajuste, tá? Essas ferramentas, para quem se lembra aí na videoaula anterior, são ferramentas que eu consigo aplicar efeitos em pontos isolados aqui da imagem, tá? Então essas três ferramentas, quando eu clico sobre a ferramenta, o programa abre todas essas opções de ajustes que eu posso estar colocando nessa ferramenta individualmente. Então eu posso usar essa ferramenta para trabalhar só a exposição em algum ponto aqui da imagem, ou só o contraste, ou só o realce, ou só as sombras e assim sucessivamente, tá? Então toda vez que eu preparar essa ferramenta para aplicar aqui na imagem, a última configuração que eu fizer para essa ferramenta, ela vai estar valendo para essas duas também, tá? Para o filtro radial e para o pincel de ajuste. Na prática você vai entender aí, ó. Então primeiro eu quero analisar esta imagem aqui. Nesta imagem eu tenho duas situações diferentes aqui de exposição, tá? O flash ele foi usado em cima da máquina, o flash direto, né? Então ficou essa iluminação dura, essa iluminação chapada. E se você observar aqui até a metade da imagem, eu tenho aqui uma exposição super exposta, tá? E do meio da imagem aqui para cima, eu já tenho aqui uma exposição mais escura. Então o que acontece? Numa tentativa de corrigir essa imagem, usando esses mesmos ajustes sem usar a ferramenta, estes ajustes, ao serem aplicados por si só, sem eu usar a ferramenta, ele aplica em toda a imagem. Então suponhamos que eu quero clarear aqui, ó, essa parte de cima. Se eu for usar aqui a exposição, naturalmente que a parte mais clara vai estourar, né? Então vocês estão entendendo aí o que eu estou querendo dizer, né? Então eu vou pegar aqui o filtro graduado, eu vou preparar essa ferramenta, tá? Eu estou agora aqui no modo filtro graduado. Primeiramente, eu vou preparar essa ferramenta. De que forma? Eu clico aqui nessa setinha e aqui dentro eu posso selecionar qual o ajuste que eu quero aplicar usando essa ferramenta. Lembrando que eu posso usar um ajuste somente de cada vez, tá? Preste bem atenção aí, tá? Então tem aqui temperatura, colorir, exposição, contraste, realces e por aí vai.
o que eu quero fazer nesta imagem? Eu quero só escurecer este ponto aqui da imagem. Então, no meu caso, né, já estava aqui selecionado, né? Então eu vou selecionar aqui a exposição. Então, como a ferramenta está aqui no modo exposição, obviamente eu vou aqui controlar a exposição, tá? Então vocês observam que eu vou trabalhar agora isoladamente na imagem, mexendo só na exposição, tá? Então, do 0 aqui para cima eu vou clarear, do 0 para baixo eu vou escurecer. Então eu já vou diminuir aqui um pouco, ó. E para usar essa ferramenta, ó, ela é bem simples. Eu clico aqui no meio, seguro e arrasto até o ponto que eu quero aqui aplicar, ó. Ok? Então observe aí que já deu uma grande diferença aqui na imagem. Mesmo eu fazendo aqui o pré-ajuste antes de aplicar a ferramenta, com a ferramenta ainda aberta aqui em cima, eu ainda posso vir aqui, ó, e ainda aumentar ou diminuir. Agora sim, ó, durante o processo, depois que eu apliquei a ferramenta, durante o processo eu ainda posso agora selecionar outros ajustes para aplicar aqui junto com a exposição, ó. Eu posso, por exemplo, aumentar aqui a saturação, ó. Eu posso aplicar aqui a nitidez, lembrando que a ferramenta está aplicando só nesse ponto aqui que você selecionou, ok? Então, recapitulando aqui, ó, quando você selecionar aqui a ferramenta, a primeira coisa, você vai configurar ela, e aí depois que a ferramenta estiver aqui sendo aplicada, você pode aqui associar outros ajustes junto com a exposição a qual você escolheu, ok? E é como eu já expliquei na videoaula anterior, você pode observar que cada ajuste que você aplica aqui em sua imagem, o programa vai notificando aqui nas miniaturas que esta imagem já foi aplicado alguns ajustes. E o mais bacana, galera, que mesmo que você feche o Lightroom, tá? Que você feche e posteriormente você abre de novo para voltar aqui nas imagens para fazer ajuste, os próprios ajustes que você aplicou, você pode alterar posteriormente, tá? Diferente do Photoshop. Então, se eu clico novamente aqui, ó, tá? Observe que este ponto está aqui, ó. Aí você clica no ponto novamente, ó. Aí observe que eu volto aqui na ferramenta aonde eu apliquei o ajuste. Então eu posso alterar novamente posteriormente. Continuando ainda aí com o filtro graduado, você pode configurar a ferramenta com qualquer tipo de ajuste, ó. Imaginem que eu queira colorir aqui essa água, tá? Colocar aqui um tom de azul nesta água. O que eu faço? Eu seleciono aqui a ferramenta, clico aqui para preparar a ferramenta. Nesse meu caso aqui agora eu vou escolher aqui o modo cor, tá? Abriu aqui as opções de ajuste. Aí observe que eu tenho aqui embaixo, tá? A opção para configurar a cor, tá? Então eu estou preparando a minha ferramenta para aplicar o efeito aqui na imagem, certo? Ele está me apontando que não tem nenhuma cor selecionada. Eu somente dou um clique aqui, ó, e vou, no meu caso, escolher aqui um tom azul. Aí você vai clicando aqui e neste ponto aqui, nessa última janelinha, está aparecendo a cor que você está selecionando, tá? Então eu escolho aqui a tonalidade da cor que eu quero, fecho a janela, ele já está aqui agora configurado. E aqui eu aplico o mesmo processo que vocês já aprenderam. Eu clico e arrasto, tá? Então é muito importante, galera, vocês acompanharem essa linha guia, tá? Eu posso também virar aqui, ó, certo? Eu arrasto o mouse e eu consigo virar, tá? Observa que eu estou conseguindo colocar a linha exatamente na linha ali, onde começa o barranco ali, tá? Certo? Soltei e eu apliquei aqui o efeito. E no mesmo processo eu ainda posso, antes de apertar aqui em OK, eu ainda posso agora melhorar aqui a situação e aplicando outros efeitos. Posso mexer aqui na exposição, posso mexer aqui no contraste, tá? Eu posso ainda aumentar aqui a saturação, ó. Então vão observando aí o quanto que é importante essas ferramentas, tá? Que você tem um ajuste muito mais controlável em cima de suas imagens. Então reparem aí, ó, a grande diferença que já apresentou aqui no antes e depois. Bom, a próxima ferramenta que eu quero agora ensinar para vocês seria sobre o filtro radial, tá? O filtro radial, assim como o filtro graduado, você tem que selecionar aqui a ferramenta. Lembrando que quando você seleciona a outra ferramenta, observe que ela vai sempre aparecer na última configuração que você fez ao usar a ferramenta anterior, tá? Lembrem que eu estava usando aqui o ajuste de cor e ela já abriu aqui no mesmo ajuste que eu estava usando aqui na outra ferramenta, tá?
Nesse caso aqui, ó, o filtro radial, eu vou fazer aqui uma demonstração usando aqui a opção exposição. Então, nesse caso aqui, eu vou escurecer aqui os cantos da imagem, tá? Deixar aqui dentro com a exposição normal e vou escurecer todo aqui o canto da imagem. Então, como que funciona? Eu já vou deixar aqui a exposição para mais escura. Aí eu dou um clique aqui em um ponto da imagem, certo? E arrasto, certo? Observe que eu seleciono, movimentando aqui o mouse, é o formato do círculo. Aí quando eu solto, ó, eu coloco o cursor do mouse aqui dentro, ó, e eu posiciono onde eu quero aplicar o efeito, tá? Eu tenho aqui esses pontos, ó, que eu posso clicar e arrastar, certo? Para aumentar ou diminuir. E aí eu posiciono, tá? Então como que funciona o círculo? Então como que funciona o filtro radial? Todo o ajuste que eu aplicar agora, ele vai ser aplicado sempre na área externa aqui do círculo, tá? Ele vai preservar a área central, tá? Que eu quero que preserve, e eu quero aplicar efeito aqui para fora desta área que eu selecionei. Aí no caso eu já tinha configurado aqui para exposição, ó. Eu volto aqui, ainda posso alterar, tá? Então eu posso aqui agora aplicar qualquer efeito, e esses efeitos serão aplicados somente na área externa aqui do círculo. E outro detalhe também, galera, importante quando você estiver usando essa ferramenta, é quando você desce nesse ponto aqui, ó, você tem a opção aqui da difusão, tá? Sobre o desfoque deste ponto externo para o ponto interno, tá? Então seria mais ou menos isso. Se eu colocar, por exemplo, aqui no 0, você observa que fica bem marcado aqui, ó, tá? Fica bem realçado. Então conforme eu vou aumentando aqui a difusão, ó, ele vai deixando o degradê, tá? Das duas linhas aqui mais suave, mais imperceptível, tá vendo? Então você vai ajustando aí, ó, e você vê qual o melhor ponto de difusão que você acha melhor aí na hora que você estiver fazendo aí os ajustes nas suas imagens. Então para mim aqui, eu acho que está bom, ó. Você clica em OK. Então já apliquei um efeito usando aqui o filtro radial, tá? Então observem aí a diferença. Uma outra dica bacana ainda, ó, falando aqui do filtro radial, quando você desce nesse ponto aqui, ó, eu tenho a opção de inverter máscara. O que é inverter máscara? Lembra que eu acabei de explicar para vocês que todo o efeito está sendo aplicado aqui para fora do círculo, não é isso? Se eu clicar aqui em inverter máscara, ele simplesmente inverte. Agora está sendo aplicado aqui para dentro do círculo, tá? Está preservando a área externa e aplicando aqui dentro da imagem. Como a exposição aqui está configurada para ficar mais escuro, obviamente que escureceu aqui a parte central. Então eu vou voltar aqui e eu vou desativar aqui inverter máscara, porque eu quero que o efeito seja aplicado aqui na área externa do círculo. E finalmente você vai aprender agora como usar aqui o pincel de ajuste. Eu separei uma imagem aqui, ó, para explicar na prática como que funciona o pincel de ajuste, tá? E na verdade, como as demais ferramentas, ou melhor ainda, o pincel de ajuste você pode ir diretamente a determinado ponto da imagem para aplicar o ajuste somente naquele ponto, tá? Neste caso aqui, como você já observou, esta imagem, o flash também estava em cima da câmera, foi um flash direto. E vocês observam que a iluminação aqui no rosto da florista, a iluminação estourou. Então eu preciso aplicar uma correção nesse ponto aqui da imagem. Eu poderia, nesse caso aqui, até arriscar já usar diretamente o filtro graduado para aplicar uma exposição mais escura, né, para escurecer essa região aqui. Até daria certo, mas o que acontece? Ó, se eu aplicar aqui o filtro graduado, o rosto da florista ficou até bom, só que esta parte do fundo já ficou escura, certo? E eu não quero perder essa iluminação de fundo aqui, porque para mim essa iluminação está uma iluminação legal aqui, tá vendo? Então o melhor a fazer aqui é usar o pincel de ajuste, tá? O procedimento é o mesmo. Eu venho aqui, escolho a configuração para preparar aqui o pincel. Eu vou usar a exposição, porque eu vou diminuir a exposição aqui dentro do rosto da florista, tá? Já deixei aqui uma quantidade um pouco mais escuro. E como que funciona o pincel? Aquele mesmo processo, você aumenta ou diminui aí a ponta do pincel com o scroll do mouse e você vai pincelando aqui dentro, ó, somente na região que você quer aí aplicar o efeito, tá? Lembrando também, galera, que o pincel de ajuste, quando você desce aqui,
um pouco mais aqui embaixo, eu tenho aqui as configurações do pincel, tá? E o mais importante aqui é a difusão, ó. É a difusão e o fluxo. Eu prefiro deixar sempre aqui em 100, tá? É igual no Photoshop, certo? Um pincel mais duro ou um pincel mais suave, tá? Então é importante que você configure aqui, ó, a difusão e o fluxo, tá? Eu sempre deixo aqui a difusão em 100, o fluxo em 100 e a densidade também, ó, que é a força com que vai ser aplicado o pincel aqui sobre a imagem, tá? Então você pincela aí na área, tá? Se quiser ter um controle melhor aí sobre aonde está sendo aplicado o pincel, você tem a opção aqui embaixo, ó, mostrar sobreposição de máscara selecionada, tá? Então ele mostra aqui praticamente igual aquela máscara que você usa lá no Photoshop, tá? Se de repente você aplicou aqui o pincel, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí se você acha que você passou aqui da região, você pode vir aqui embaixo e clicar aqui em apagar. É como se você tivesse pegado uma borracha agora. E você pode vir aqui e apagar o excesso que de repente passou aqui na região onde você aplicou aqui o efeito, tá? Agora não esquece de voltar aqui no A, certo? Existe o A e B, eu posso usar dois tipos de pincel, nesse caso estou usando o pincel A. Volto aqui, desativo mostrar sobreposição de máscara selecionada, volto novamente aqui para eu controlar aqui a exposição e aqui, ó, clico em OK. Observe que já melhorou muito aqui a iluminação do rosto aqui da florista, tá? E o mais bacana aqui é que eu posso trabalhar aqui o filtro graduado aqui em conjunto. Eu quero clarear agora um pouco esse ponto aqui da imagem, até mais ou menos o ombro aqui da florista. Então eu vou usar aqui o filtro graduado, que vocês já aprenderam aí como é que usa o filtro. Eu vou erguer até aqui, ó. E eu vou agora aumentar aqui a exposição, ó. Olha que bacana, usando as duas ferramentas numa imagem só, tá? Eu vou clicar aqui em OK. E mesmo assim, agora observe que esta região do ponto da imagem e essa região, as sombras ainda ficaram aqui um tanto escuras. O que eu posso fazer? Pegar novamente o pincel de ajuste. Só que agora não vou usar a exposição também daria certo, mas a sombra aqui vai aplicar um efeito mais natural. Então eu vou agora selecionar aqui sombras, vou descer aqui, procurar por sombras, vou deixar assim um ajuste para clarear aqui a sombra. E eu vou pincelar aqui essa área, até o braço dela, posso dar uma clareada aqui, ó, aqui e neste ponto aqui, tá vendo? Olha, não é interessante? E aqui eu posso voltar aqui ainda, ó, e fazer os ajustes aqui diretamente em sombra. Então é isso, pessoal. Eu vou terminando aqui essa videoaula para não ficar muito extenso e espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, alguma sugestão, até mesmo crítica, que é muito importante para mim, para eu saber aonde eu preciso melhorar, para levar para vocês aí um pouquinho do meu conhecimento em relação a tratamento de imagens. Aí na próxima videoaula, na prática, nós já vamos estar aí fazendo tratamento nas imagens e usando essas ferramentas e também os ajustes, os demais ajustes que nós temos aqui ainda, que eu vou estar passando para vocês aí o passo a passo nas próximas videoaulas. Ok, galera? Um grande abraço para todos e até mais.